Para os materiais, pessoal, eu vou utilizar aqui o fio amigurumi da marca Círculo. Ele vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado o link para a compra, caso você queira adquirir. Vou utilizar também da Círculo uma agulha de 3 milímetros, uma tesoura, a agulha de tapeceiro. Todos vão estar aqui na descrição. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. E vamos fazer um falso ponto alto. Inicio fazendo a corrente, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo alongado e uma corrente. Esse será o nosso primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer mais 13 pontos altos. E vamos ficar com um total de 14 pontos. Vou marcar este primeiro ponto alto falso e vamos dar continuidade. Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto, tá? Finalizado todos os pontos, nós vamos fechar o anel mágico levemente e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o nosso marcador, pegando as duas alcinhas do ponto. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 14 aumentos. Eu vou começar aqui com um falso ponto alto, como eu mostrei na carreira anterior. E este será o nosso primeiro ponto. Agora, aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E vou marcar aqui este primeiro ponto da carreira. Eu vou prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. E vamos ficar com um total de 28 pontos. Terminada a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está meu marcador. Para a terceira carreira, vamos iniciar fazendo também um falso ponto alto, da mesma forma, aqui no primeiro ponto. Laço
E aqui no próximo ponto, irei fazer um aumento, 2 pontos altos. Vou marcar o primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto alto, um aumento, por 6 vezes no total. Pronto, já fechei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu vou iniciar fazendo um falso ponto alto aqui no primeiro ponto. Laço, aqui no próximo ponto faço um ponto alto. E na sequência, um aumento. Marcamos o nosso primeiro ponto. E na sequência, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 56 pontos. No final da carreira, corte o fio. Agora é só fazer o acabamento do fio, tá? Agora, pessoal, eu vou trocar de cor e vou utilizar esse fio mesclado aqui da marca Círculo também. Inicio deixando uma sobra de fio e vou introduzir minha agulha em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás de um dos pontos. Laço, trago a minha agulha aqui com a alcinha e na sequência pego agora as duas alças. Faço meu primeiro ponto baixo da carreira.
Vamos prosseguir fazendo 8 pontos baixos no total. Então, já tenho 2, 3, 'Pronto, fiz aqui os meus 8 pontos baixos e na sequência, aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto médio. No próximo ponto, também faço um ponto médio. Laço e aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, vou prosseguir fazendo um ponto médio no próximo ponto. Novamente, faço mais um ponto médio. E agora, faço 9 pontos baixos. Pronto, pessoal, feitos os 9 pontos, nos 2 próximos pontos, vou fazer um ponto médio para cada um dos pontos. E na sequência, é só fazer a repetição aqui por toda a volta, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço e depois repito a sequência. E agora, pessoal, aqui nos 3 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos médios e no último ponto faço um ponto baixo. Agora, pessoal, para fazer o fechamento da carreira, eu vou alongar a minha última laçada, vou introduzir a minha agulha aqui por trás do primeiro ponto e vou buscar a minha alcinha aqui para a parte de trás. Você também pode fazer um ponto baixíssimo, se preferir. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço e faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto médio para cada ponto, até chegar no espacinho da corrente, tá? Cheguei aqui no espaço da corrente, eu vou fazer 3 pontos médios aqui dentro. Na sequência, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo um ponto médio para cada ponto da base. Na sequência, pessoal, faça 2 partes iguais. Na sequência, pessoal, para fazer o bordado, eu vou introduzir a minha agulha aqui entre a 4ª e a 5ª carreira, bem um pouco mais da metade da peça, tá? Dessa forma.
Vou buscar o meu fio na cor preta e vou bordar aqui a boca, formando um formato de C, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cada um dos furinhos aqui dos pontos. Pronto, pessoal, terminei aqui. Ficou desta forma. Deixei aqui uma sobra de fio. Vou colocar numa agulha de tapeceiro e agora vou fazer os olhinhos. Para os olhos, eu vou introduzir a minha agulha aqui na segunda carreira, ó, um pouco abaixo de onde eu comecei a boca, ou terminei, tá? Vou passar 2 carreiras e vou levar minha agulha aqui para a parte de trás. Sempre tenta deixar bem retinho aqui a parte do olho. E vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Agora eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto do meio dos 3 pontos da lateral aqui da quina, tá? Vou deixar uma sobra de fio, passo meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E na sequência vamos contornar toda a nossa peça, fechando a nossa peça com um ponto baixo. Pronto, pessoal. Agora nós vamos contornar aqui a parte de cima da bolsa. Então, para isso, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no mesmo ponto que eu tinha acabado de fazer. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas uma das partes, tá?
Cheguei aqui no finalzinho, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou alongar a última laçada e vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, para a gente poder trocar aqui para o outro lado. E agora, pessoal, eu vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui na outra parte, tá? Do outro lado. Para finalizar, eu cortei um pedaço de velcro do tamanho da bolsa, já fiz aqui o acabamento das laterais. Se você precisar, você pode fazer um forro, tá? E aqui eu vou colar o meu feltro do mesmo tamanho aqui da abertura da bolsa, de forma bem simples. Vou utilizar aqui a cola de silicone. Este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse modelo de porta-moedas ou carteira em crochê. Até o próximo vídeo!